19h30. Eu sou Cristina Schnorenberger, faço parte da equipe de marketing da SIGA Software de Gestão. Nossa empresa tem atuação em todo o território. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, mas os nossos convidados hoje são de outros estados. Vai ser bom para a gente poder ouvir outro sotaque, ouvir outras realidades, né? Então, eu queria começar agradecendo a presença do Cordeiro Júnior, da nossa unidade comercial SIGA Produtiva de Santa Catarina, e também do Gabriel Matos, da nossa unidade comercial IC Planejamento, lá do Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos, obrigada pela disponibilidade, né? Hoje a gente vai falar de um tema que foi um dos primeiros que a gente começou a falar aí, né, nesse cenário, né, que é sobre o home office. A gente chamou ele de o home office veio para ficar, como eu falei inicialmente, né, tão logo chegou a pandemia, os nossos empresários, os nossos gestores tiveram que pensar imediatamente, urgentemente, né, em soluções para as suas equipes trabalhar home office. A gente começou aos poucos, mas aí nos últimos 20, 30 dias, né, praticamente todas as equipes tiveram que trabalhar remotamente. E aí, dentro desse sentido, o que a gente enfrentou, né? Primeiro, dificuldade com estrutura, dificuldade com a própria adaptação, resistência das equipes, né, de criar um modelo para trabalhar internamente. Então, o objetivo da nossa conversa hoje, para quem está chegando agora, é da gente discutir um pouquinho desse modelo, falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente está vivenciando com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, né, amigos, e levar algumas boas práticas para, quem sabe, a gente incorporar isso ao nosso dia a dia. Está nos parecendo que essa prática de home office, ela vai ficar, né? E a gente tem que tirar o melhor que tem dessa boa prática, né? Então, eu queria, antes de passar a palavra para vocês, dizer para os nossos convidados que todos podem participar da nossa conversa através do chat. Vocês podem fazer as perguntas ou os comentários aqui no chat, que durante a nossa conversa, sendo possível, eu já vou inserir as perguntas e os nossos convidados já vão respondendo, né? Então, fiquem bem à vontade aí para interagir junto com a gente, tá? Então, eu queria que o Cordeiro começasse a falar um pouquinho sobre a experiência profissional dele e depois a gente passa logo em seguida para o Gabriel, tá bem? Cordeiro, contigo. Tranquilo. Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bom? Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Você sabe que eu quase não gosto de falar. Então, aproveitar pela oportunidade. Gosto, sim, adoro participar desse tipo de coisa, adoro debater, adoro discutir, adoro trocar ideia, acho que enriquece, acho que a informação é o que a gente tem de mais valioso, então quanto mais eu consigo divulgar um pouco do que sei, compartilhar um pouco das minhas ideias, acho que se eu puder ajudar as pessoas, eu estou extremamente grato. E meu nome, a Cris já me apresentou, meu nome é Cordeiro Júnior, Cordeiro é meu sobrenome, todo mundo me conhece pelo sobrenome, sou natural de Florianópolis, manezinho da ilha, falo bem rapidinho mesmo, bem rapidinho. Até tenho que me controlar nas lives e nas minhas visitas comerciais, de tentar pausar para o meu discurso ficar mais limpo. Trabalho no mercado de RP há mais de 10 anos, amo estar nesse mercado, amo essa parte de gestão, sou formado em sistemas, trabalhei lá atrás como suporte, fui analista de sistemas, analista de negócios, até entrar na parte mais comercial. Então, me formei na parte técnica, fiz MBA em gestão de projetos, mas o que eu gosto mesmo é de interagir com pessoas, gosto de estar atuando, e o que eu mais gosto desse mercado do RP
até um pouquinho que vai entrar um pouquinho nesse assunto que a gente vai divulgar hoje, é como a gente está sempre aprendendo, sempre tendo que mudar, sempre tendo que aprender coisa nova, sempre tendo que pensar um pouquinho fora da caixa. Querendo ou não, nesse mercado a gente atua em diversas empresas diferentes, segmentos diferentes, de portes diferentes, com culturas diferentes. Então a gente tem que estar sempre inovando, sempre conhecendo um pouquinho de cada empresa, entendendo como cada empresa atua e mudando um pouquinho. Acho isso super bacana. Então, espero contribuir aí, que essa próxima nossa 1 hora aí seja muito rica. Legal, obrigada, Cordeiro. Realmente esse desafio de conhecer novas culturas é ótimo para esse nosso mercado, né? Gabriel, fala do Mato Grosso do Sul aí para nós. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, prazer em estar aqui participando dessa live junto com o pessoal da Cigan, com meus amigos aí do Florianópolis, Cordeiro. Muita satisfação aqui do pessoal do Pantanal, né? Do Pantanal onde tem as capivaras andando na rua, o pessoal pensa, né? As onças andando, jacaré. Jacaré. Tá? Eu tive que prender meu jacaré aqui para ele não atrapalhar a live nossa. Tá? É muito legal estar aqui com vocês e poder contribuir. Eu sou formado em Engenharia da Computação, pós-graduação em Consultoria Empresarial. Faz 15 anos que eu atuo com implementação de software RP e há 10 anos, entrando aqui 11 anos com a Cigan. E nesses são 11 anos de muita satisfação, muito aprendizado, muito crescimento. E nesses anos eu atuei praticamente na parte da área de serviços. Sempre apoiei o comercial e há 2 anos estou à frente do comercial da Cigan IC Planejamento. Atuamos aqui em todo o estado de Mato Grosso do Sul, mas estamos disponíveis também, sempre apoiando aí os parceiros nos apoiando, a Cigan Corporativa também. Então, tenho certeza que essa live vai ser bem interessante, porque isso vem total de encontro com o que nós estamos vivendo hoje. E acima do que ficar falando só dos problemas, só da pandemia, mas é interessante a gente ver na crise, ver as oportunidades. E com certeza o home office veio para somar e para agregar aí muito no nosso trabalho. Tá bom? Exatamente. Obrigada, Gabriel. Enquanto tu falava do Pantanal, eu lembrei que algumas pessoas diziam que a gente aqui no Rio Grande do Sul andava tudo pilchado sempre. Então, me desculpa, eu não vim hoje a caráter, mas, né? Então, a gaúcha que está sempre vestido de prenda, o Pantanal que está com a capivara solta lá, e o manezinho da ilha que está só lá na beira da praia, né? Só continuar na praia. Com aquela calça dobrada, exata, até o joelho, né? Isso, tá bom. Garrafa na praia. Mas a peixeira tá aqui na bainha, tá? Pode ficar tranquilo. Bom. Gente, então, brincadeiras à parte, né? Eu acho que a gente já pode começar a entrar no nosso assunto de hoje. E eu direciono, então, a nossa primeira pergunta para o Cordeiro. E eu queria que ele falasse um pouquinho assim, quando tu começou a fazer, tanto com a tua equipe, com os clientes que tu atua hoje, qual foi a expectativa criada e qual foi a realidade aí desses últimos 20 dias que tu conseguiu enxergar já os resultados? Como é que foi essa diferença aí de expectativa versus realidade? Olha, antes de mais nada, até em relação à expectativa versus realidade, eu posso confessar, sou réu, confesso aqui, que mudei drasticamente a minha visão em relação ao home office. Por sermos da área de TI, por termos conhecimento e tudo mais, temos bastante ferramental, o home office já é uma prática conhecida, usada em alguns momentos e tudo mais, mas nunca tinha tido a experiência de usar de tantas pessoas da equipe por tanto tempo, de uma maneira tão cotidiana, né? E confesso que há 30 dias atrás, se me perguntassem como é que era, eu ia dizer, olha, eu acho que funciona, mas acho que não é algo para todo mundo, acho que não é algo que todo mundo se adapta, e enquanto lá fora, as empresas, os profissionais lá de fora
na Europa, Estados Unidos, daria para colocar com 50% profissionais, aqui no Brasil daria para fazer com 20%. Eu diria mais ou menos, esse é meu discurso. E cheguei a falar isso muitas vezes com algumas pessoas que eu troquei ideia. Hoje, meu discurso é completamente o contrário, na verdade. Até tem uma boa parte da equipe ouvindo. Dou os parabéns para eles, porque tem funcionado e muito bem. A gente tem tentado dinâmicas diferentes, gatilhos de conexões diferentes, mas os 20 dias foram positivos. No resultado de produtividade da equipe, em termos de horas, de trabalhos, só tende a ter subido as horas trabalhadas, não tenho tido problemas com a equipe em relação à alocação de recursos, alocação de horário. Acho que até a gente está se policiando mais ainda, tanto eu quanto a equipe, para estar o tempo todo se engajando, o tempo todo conversando, o tempo todo administrando melhor o nosso tempo, do que muitas vezes lá na empresa a gente não administrava. Claro que com novidades e desafios, mas a minha visão é totalmente positiva. Eu tinha uma expectativa baixa, tinha uma expectativa de que vai ser difícil a gente se adaptar nesse momento. Assim que voltasse, a gente já estaria voltando logo. E hoje aqui no estado de Santa Catarina voltou o decreto. Na verdade, a gente já poderia ter voltado a trabalhar semana passada, pelo nosso segmento e tudo mais. Essa semana, hoje, já está começando a abrir mais. E hoje, conversando com a equipe, olha, vamos manter um pouquinho mais home office, vamos manter mais um tempinho. Tem funcionado, só elogios à equipe aí, que está de parabéns, funcionando muito bem. Legal. Gabriel, tu quer complementar um pouquinho? Só comentar que eu concordo aí com o Cordeiro. A única questão da expectativa e da realidade que para mim foi meio frustrante assim, é que na quarentena eu achei que eu ia descansar, que eu ia ter umas férias, que não ia ter o que fazer, né? Essa foi a minha expectativa. Eu falei, não, em casa não vai ter muito serviço para fazer, os clientes, né, não vão chamar. E assim, felizmente, né, no nosso caso, a demanda aumentou, né? Nós também olhamos para dentro, né? E aproveitamos para olhar os nossos processos, as nossas demandas, as pendências, as coisas que precisavam entregar. Os clientes ficaram mais acessíveis. Então, a expectativa minha foi de não que não iria funcionar, mas no sentido que a demanda ia ser tão pouca que ia ser como se fosse uma férias. E eu fui frustrado nessa expectativa, né? Hoje eu vejo muito mais demandas, muito mais serviço, e isso tem, assim, isso foi o lado bom, né? Uma expectativa frustrada que trouxe o lado bom. Só para contribuir nisso. Eu posso dizer assim que eu concordo com os dois, tá? Primeiro que eu fui uma das resistentes. Eu nunca consegui me enxergar trabalhando de casa 100% do tempo, e nos últimos 20 dias eu tô, e foi muito tranquilo de me adaptar. Agora, realmente, eu tô trabalhando bem mais, né? Porque às vezes eu esqueço que é 6 horas e continuo trabalhando, né? Então aí entra o nosso controle, a autogestão para poder dar o limite certo, né? Senão a gente vai trabalhar demais mesmo, né? Mas que bacana, que bom que a realidade está sendo melhor do que aquilo que a gente estava esperando, né? Os resultados. Isso, só um parênteses até para ver como eu era tão não adepto de trabalhar de casa, que minha esposa sabe, isso acontecia constantemente, ou quando eu ia trabalhar sábado ou domingo, eu saía de casa e ia para a empresa. Porque eu me concentrava muito mais na empresa para trabalhar do que trabalhar de casa. E hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta em casa, tranquilamente, está rodando bem, funcionando, e show de bola. Que bom, que bacana. Eu acho que isso é a prova de que a gente consegue se adaptar muito rapidamente às mudanças que o mercado está exigindo, né? Isso é bom. Gabriel, considerando o que a gente falou até agora de expectativa e de realidade, o que tu já consegue listar para nós assim de prós e contras dessa prática? O que eu vejo de prós e contras, eu acho que em tudo, né? Em tudo que a gente pode fazer, a gente tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Em tudo na vida, né? Em todas as escolhas que a gente faz, em todo o trabalho que a gente tem. E o que eu acredito que
nessa questão de estar em home office trabalhando, o que vem, eu acho que tem mais prós do que contra. Então, por exemplo, só o fato de você não precisar sair de carro e ir até o escritório, ou até um cliente, o tanto que você, não só a questão da economia, né, monetária, vamos dizer assim, mas o tanto. Estão me ouvindo? Estão dizendo ali que não estavam me ouvindo? Pois é, Gabriel. Alguém mais não está escutando? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Eu escuto Então, bem. Tá. Aqui, estão ouvindo bem. Eu vou pedir, Abdo, para te entrar de novo no Chrome. Talvez seja alguma questão aí da tua estrutura, tá bem? Ok. Aproveitando que eu já interrompi, eu só queria dizer para o Marcelo Birk que a pergunta dele eu vou fazer mais para o final, tá? Que vai estar complementando uma pergunta que a gente já tem, tá bem? Ok, desculpa, pode continuar, Gabriel. Sem problema, Estava falando que tem mais prós do que contras, que bom. Isso. Então, por exemplo, só o fato de a gente ter que ir na empresa ou ir até um cliente, cerca de, dependendo do lugar, acredito que outros lugares que o tráfego é maior, que o trânsito é mais complicado, demora até mais do que o que demora aqui. Eu tenho alguns clientes que às vezes demora 40 minutos para chegar até nele. Então, só nisso, você economiza aí 1h20 do tempo. E eu acho que o tempo é o mais precioso, né? Muito mais do que o combustível gasto ali, né? Então, só isso já é muito bom. A questão de você ter um ambiente tranquilo, um ambiente que é um pouco mais controlado, né? Em alguns casos, por exemplo, no meu caso aqui, eu consigo ter um ambiente tranquilo, uma sala, uma cadeira, um espaço meu aqui, né? Coisas ao meu alcance. Então, isso acaba facilitando e trazendo uma produtividade maior, né? Um outro prós que eu quero colocar aqui é a questão de você estar sozinho no ambiente e isso ter um reflexo no seu pensamento. É como se fosse uma metanoia, né? Você começa a pensar em coisas que talvez lá na empresa ou no cliente você acaba não pensando. Então você chega em conclusões, chega em mudanças que você precisa ter, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom, traz um crescimento muito grande, um amadurecimento maior, né? Para a empresa, para a gestão. E assim como o Cordeiro disse da equipe dele, eu acho que uma das coisas que mais contribuiu, que teve de melhor nessa questão do home office, eu sentia toda a minha unidade, todos os meus colaboradores muito mais unidos. Né? A necessidade de estar conversando, a necessidade de estar trocando ali experiência, e isso foi muito bom. Talvez pela distância, teve automaticamente uma necessidade de conversar mais, de entender o que está acontecendo. Isso foi muito bom. Eu senti que isso veio com muitas coisas para acrescentar na questão do home office. Né? Para não dizer que não teve nenhuma coisa contra, acredito muito que a questão de você se policiar para tanto fazer as coisas no horário certo, de não se estender, também tem, às vezes, porque eu já estou em casa, então eu já vou acordar mais tarde, hoje, não, eu já não vou precisar sair, então deixa eu emendar um pouquinho mais aqui, aí às vezes você acaba consumindo um tempo desnecessário. Então, da mesma forma que tem a questão de você, às vezes, poder estender um pouco mais, às vezes você tem alguma coisa em casa que te chama atenção. No meu caso, eu tenho um filho de 5 anos e é uma fase maravilhosa, aí ele vem aqui, chama atenção, quer brincar, quer fazer alguma coisa. Então, isso, quando você está fora, você acaba não tendo, né? Você acaba sendo blindado por essas questões que tiram o seu foco. Então, mas eu acredito que entre prós e contras, você tem mais prós do que contras. Legal. Eu vejo esse desafio da família toda em casa, em algum momento ela acaba dificultando o trabalho, né? Principalmente em relação aos filhos, dependendo da idade deles, fica mais difícil. Mas, claro, a gente tem que, né, ir se adaptando e dentro do possível, sensibilizando eles, criando atividades educativas, né, para que eles possam também ter o espaço deles, né? O problema é quando não é eles, né?
O problema é que eu não parte deles, é a gente que quer ir lá, dar um abraço, brincar com eles. Ah, também. Fala, Cordeiro. Não, eu mais do que compartilho com o Gabriel, acho que o número de prós aí é imenso. Sem contar na produtividade, né, que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que focar quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está focando no ambiente profissional, quando a gente está falando em relação à qualidade, o Gabriel exemplificou muito bem, a concentração focada ajuda a produtividade. O que é o problema também da gente cair a produtividade? É a falta de concentração, né? E quando a gente tá na empresa, são mais pessoas envolvidas, a gente está falando mais do mesmo assunto, tem mais pessoas que estão contextualizadas com assuntos iguais, então, dentro de casa, os assuntos, eu posso até conversar com a Jéssica, com a minha esposa de trabalho, mas ela não tem a mesma conexão de trabalho que tem com os profissionais lá dentro da empresa, né? Então, o assunto corre rapidamente e já morre porque não tem continuidade. E aí o que acontece? Estás lá na empresa, trabalhando, estás uma linha de raciocínio, vem uma outra pessoa sobre um outro assunto, tu já engata naquele outro assunto, porque tu tens contexto daquele assunto, e aí as coisas vão perdendo. Até por isso que o foco da produtividade, técnicas de Pomodoro e tudo mais, é justamente começa a atividade e acaba e tudo mais. É mais difícil de dar essa continuidade, né? Uma vez que teu ciclo social ali próximo, tá todo mundo falando a mesma língua. Então, assim, produtividade só tenho visto melhorias. Uma única preocupação, talvez ainda por reticências, ainda um pouquinho daquele meu histórico de acreditar que o home office não ia funcionar muito bem para a gente, em relação à continuidade desse home office, porque assim como vem vantagens, vem de novos desafios também, como vocês mesmos comentaram, por quanto tempo, nesse momento a família está unida, nesse momento existe um cenário global que faz até com que a gente se una mais com nossos colaboradores, por questão de compaixão, por questão de entender que o mundo está virado de cabeça para baixo, então a gente está até num momento mais aberto e mais sensível. Mas no correr dos meses, das semanas, meses e anos, isso vai continuar, as coisas não vão entrar numa ciranda que vai ser negativa, então vão entrar desafios aí para a gente estar estudando e trabalhando isso, né? Sem de dúvidas, meu feedback aqui é muito mais pró do que contra até o momento. Um grande contra, até então, eu vejo, e que eu acho que eu sou muito de pessoas, né? Então, já comecei a live abrindo. Eu sou de pessoas, eu gosto de falar, gosto de interagir. Então, sinto falta da minha equipe, sinto falta de conversar com eles, sinto falta de interagir com eles. Tenho preocupação da nossa equipe desunir, de um certo ponto, até pessoalmente falando, não profissionalmente. Profissionalmente, o pessoal está bem engajado, todo mundo inteirado. Acho que até o discurso está mais alinhado, como a gente tem achado ferramentas. Até via o próprio WhatsApp ou outras ferramentas, a gente tem se comunicado mais por escrito, porque por ter necessidade, não estarmos presentes, tem evitado um pouquinho de falha de comunicação, tem evitado um pouquinho outras ferramentas. Acho que profissionalmente a gente está engajado, mas tenho sim uma preocupação de que se pessoalmente a gente vai manter esse mesmo engajamento, essa mesma vontade de fazer um happy hour uma vez por determinado momento, de fazer um churrasco da galera final de ano, sabe? Se vai ter essa energia, vai se manter ativa, como todo ano a gente espera uma festa de confraternização, todo ano a gente espera uma volta e meia um happy hour, se isso vai continuar latente nas pessoas, né? Mas não adianta, é o desafio que a gente tem que ir correndo. Eu acho que tu falou uma coisa bem importante, né? A gente está vivendo um momento diferente e a gente não tem outra escolha. Ou melhor, a melhor escolha é essa, né? E coisas que estão sendo, que a gente considera um benefício, ao mesmo tempo pode ser um contra também, né? Principalmente essa questão do relacionamento. Sim, é bom a gente ter o momento aquele a sós, mas também é bom o momento onde a gente está com todo mundo. Eu acredito que a evolução disso depois é que a gente aí vai ter um pouco mais de autonomia. Híbrido, né? Isso, então assim, sim, a gente vai trabalhar 3 dias remoto, mas um dia por semana a gente vai se encontrar com a equipe, enfim, né? Já estou pensando no depois aí, né? Mas sim, que bom, eu acho que a balança ela tá melhor aí pro prós, né? Ô Cris, e eu queria só falar aí pro Cordeiro, o que a gente tem feito aqui também é feito videoconferências, Cordeiro, justamente para pelo menos a gente ver, né,
As pessoas, eu sou muito de ver, né? De estar perto, de olhar no olho, né? Olhar no olho, de estar perto, de conversar. Eu gosto disso também. O único ruim é quando os colaboradores acabam não mostrando o vídeo porque não se arrumou, né? Acabou não se preocupando ali porque não vai estar com o cliente, né? Mas tudo bem, a gente releva esses casos, vai. Tá certo. Tá bom. Como a gente já tem muito hábito da conferência, da call, por causa do nosso trabalho, a gente atende várias regiões que são longe, então, vamos dizer assim, essa questão de conferência não é novidade pra gente, mas eu já tinha esse hábito de simplesmente vou falar com o cliente, liga a câmera e tal, para ter essa proximidade, né? Então eu concordo também, acho que a gente tem que criar alguns rituais e exigir que esses rituais aconteçam até para a gente superar desafios que vão surgindo, né? Sim, muito bem. Eu tenho algumas perguntas aqui, que até vou avisar o Adriano também. A quarta pergunta é sobre comunicação, a gente já vai chegar ali, tá bom, Adriano? O André Pena colocou para nós aqui uma observação, né, de que ele está... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Que em Minas Gerais, todas as manhãs, estão se reunindo virtualmente para uma oração inicial do dia que será feito anteriormente na empresa e com os presentes. Então, é bom que é aquele momento inicial para poder começar, planejar o dia, né? E agradecer pelo dia anterior. Eu acho que é bem bacana e é uma forma da gente se manter unido, conforme o Gabriel falou, né? Legal. Exato. Muito bem. Então, tá. Então, vamos em frente. A gente já falou bastante aqui, mas eu acho que agora a gente precisa reforçar um pouquinho mais a questão de infraestrutura, né? Eu até falei lá no início que eu acho que um dos dificultadores desse processo foi da gente estar pronto para trabalhar home office. Internet, máquina, cadeira, ainda comentei com vocês brincando, né, no nosso início lá, né? Eu tive que buscar uma cadeira diferente, porque na segunda semana a dor nas costas foi muito forte, porque eu achei que a cadeira da sala ia funcionar, mas não funcionou por muito tempo, não. A cadeira então, da sala é para jantar durante meia hora, uma hora e sair, né? Isso, justamente. Então, eu queria pedir, Cordeiro, para te começar falando um pouquinho, assim, do que tu viu sobre essa questão de infraestrutura, como é que o teu pessoal, os teus clientes, como é que eles estavam preparados para esse momento, assim, da noite para o dia, o que eles estavam planejando para fazer em 6 meses, 1 ano, eles tiveram que fazer em 2 semanas, né? Olha, vou começar falando pela nossa estrutura interna da nossa equipe, né? Falando tanto a infraestrutura da parte de tecnologia, quanto até a infraestrutura pessoal, infraestrutura de casa e tudo mais, né? Então, de fato, esse ponto, até a gente estava conversando no começo da live, antes do pessoal entrar na live, esse ponto das cadeiras e tal, é até um ponto que eu falei para vocês, cara, eu tô até pensando em conversar com a minha equipe amanhã, galera, alguém quer uma cadeira lá da empresa, alguém quer pegar um monitor, a gente faz, eu tenho meu sogro tem uma caminhonete, a gente bota em cima, dá um jeito, vai fazendo alguma coisa para ajudar todo mundo dentro de casa, e a gente tem que se preocupar com isso, né? A gente até como gestor e gerenciando isso tudo, a gente tem que se preocupar não só com isso, mas aos poucos também vendo, claro, a gente foi um momento muito repentino, foi um negócio que foi do dia para a noite, todo mundo teve que trabalhar de casa. Mas se for continuar, acho que tem que ter uma preocupação além, né? Todo mundo tem internet em casa boa, todo mundo tem como trabalhar em casa, todo mundo tem uma estrutura interna em casa para trabalhar. Isso é uma preocupação. Em termos da parte de tecnologia, falando em termos de softwares e tudo mais, a nossa equipe não teve dificuldade por já sermos da área de TI, por já sermos da parte de serviço, já temos, como eu comentei, a gente já fazia conferências com clientes, já fazia conferência entre a gente, eu já tinha profissionais que trabalhavam de casa, já tinha eu tenho consultor, vocês sabem, está sempre nos clientes, então dificilmente ele está na empresa, então ele está sempre em comunicação remota com a empresa, então não foi tão desafiador para a gente essa parte de ferramentas de comunicação. O mais desafiador, e é o que a gente vai mudando, é rotinas, processos de comunicação, criar rituais internos de comunicação, e aí, seja ele pensando na produtividade, seja ele pensando na
no bem-estar, seja ele pensando como for. Eu estava até assistindo semana passada uma live, a empresa comentou que, olha, a gente tem o chat dos clientes e tem um chat para falar bobagem. Porque a gente está no trabalho, a gente não fala bobagem, não brinca, não ri. Então tem um chat interno da empresa só para falar bobagem, para falar besteirinha, brincadeira, piada. Todo mundo tem esse momento de descontração. Nós não somos robôs, né? Então isso é importante também. Quem sabe até um ritual aí para as empresas ir adotando e fazendo. Então, internamente falando, assim, não foi tão desafiador. Até por isso que eu falo, tive muito mais surpresas do que decepções, vamos assim dizer. Agora, por parte dos nossos clientes, principalmente clientes de indústria, principalmente clientes de varejo, que não estavam tão preparados tanto na maturidade quanto na parte de infraestrutura interna, né? Então, clientes de indústria. Assim que saiu o decreto aqui no estado de Santa Catarina, o que era a indústria? Os administrativos trabalham de casa e o chão de fábrica trabalha em 50%, beleza. Mas eu tive cliente que para trabalhar de casa foi um desafio. Por quê? Porque os funcionários não tinham notebooks, todo mundo trabalhando no desktop. Aí para acessar o computador da empresa tinha que acessar uma máquina remota, dessa máquina remota acessar o servidor. Aí começava a lentidão de internet, lentidão de servidores. Os dados de conexão, os dados de informação estavam todos nas máquinas dentro da empresa. E aí foi gerando uma série de dificuldades que, ou seja, que eles andavam a 100 por hora, começaram a andar 50. A gente foi a 150, eles foram a 50, né? Entendi. Então, até por desafios de infraestrutura, de fato, de hardware, né? De estrutura interna da empresa que está se adaptando. E maturidade profissional também, e por aí vai. Então, eu vi que para empresas que não são do segmento de serviços, ou até para empresas que não são do segmento de tecnologia, o desafio foi muito maior. Talvez o feedback deles não seja tão positivo quanto o nosso foi. Eu ainda acho que, de um modo geral, e pelo que eu vejo, pode ser também a gente está numa bolha, né? Mas pelo que eu vejo das pessoas falando e tudo mais, o mundo vai ser transformado nessa questão de trabalhar de casa. Mas ainda vejo clientes que tiveram desafios. Por exemplo, o Gabriel comentou, eu tive bastante volume de trabalho. A gente também teve, a gente não parou. Toda a equipe trabalhou, mas o que a gente teve que fazer? Teve que separar atividades. Ter essas atividades aqui, cliente, eu consigo trabalhar remoto para ti. Convencer o cliente de conseguir trabalhar remoto. Mostrar para ele que ele não perdia em nada a qualidade do serviço. Agora, tem certos tipos de atividades que ele fala, olha, coordenador, esquece, isso aqui tu não vai me convencer, não vou nem tentar. Eu sei que não funciona. Eu não vou, por exemplo, fazer uma agenda de go live, né, uma agenda de virada de software remota. Então, já a agenda, posterga a minha agenda aí que eu não vou fazer remoto. Então, também tive alguns cenários, alguns desafios. Claro que muito também por saber que todo mundo entende que esse cenário ele é temporário, não sabemos quanto, mas ele vai mudar, mas ainda tive alguns clientes que tiveram desafios maiores do que os nossos. Mas, quem sabe também com o passar dos dias, eles vão vendo que as agendas remotas não perdem nada para as agendas presenciais, que a nossa equipe está preparada e sabe trabalhar remoto, já trabalhava em outros clientes que já tinham essa maturidade. E também a questão um pouquinho de, às vezes não adianta tu falar, tu tem que mostrar, né? Então, por ser de segmentos diferentes, por ser de estruturas diferentes, imagina uma indústria nunca pensou em trabalhar home office, todo mundo lá dentro e o pessoal no chão de fábrica, né? E aí como é que muda agora? É um paradigma muito maior do que o nosso, né? Eu acho que isso até já emendando com a nossa outra pergunta, né? As diferenças que a gente encontra nos segmentos, né? Pelo que eu entendi até agora, assim, a área de serviços, principalmente a área de TI, foi muito mais fácil pelo tipo de serviço prestado, né? A área de indústria, além da questão de estrutura, tem uma questão de maturidade. E o varejo, enfim, quem não estava preparado para fazer vendas online, teve muito mais impacto, né? Então, Gabriel, tu gostaria de contribuir alguma coisa nesse sentido, assim, da infraestrutura e do momento de cada segmento? Bem rapidamente, só quero contribuir nesse caso, que assim, eu vi aqui em Mato Grosso do Sul, as empresas passando por essa questão de se adequar na parte de acessar remotamente, de organizar como que vai acessar, da onde que vai, computador e tudo mais, mas eu vi também um sucesso
da parte dos clientes, e lógico, com certeza a parte da indústria sofre mais, né? Porque eles nem pensam, né? Eles nem sonham em fazer uma necessidade dessa, mas eu vi que todos os clientes, eles tiveram êxito. Eles tiveram dificuldade para chegar, mas eles estão acessando, eles estão trabalhando com o sistema, né? Nós atendemos aí o pessoal que utiliza, né, o nosso software, o Cigam, e está rodando bem. Lógico que cada caso é um cenário, temos internets mais rápidas, internets mais demoradas, né, com diferenças de velocidades, mas ninguém parou por conta que está trabalhando home office. Isso eu achei muito legal. Aqui do estado, todo mundo se empenhou, o pessoal de TI em resolver a parte de TI, nós aqui do sistema em questão se precisava configurar alguma coisa do sistema, mas no final todo mundo saiu trabalhando, tá todo mundo produzindo. Isso eu achei muito legal. Né? Alguns clientes, como o Cordeiro disse, diminuiu ali a produção, mas está todo mundo produzindo, está todo mundo de alguma forma trabalhando, né? Isso eu achei muito legal daqui, né? Mas exatamente. Então eu vi isso como o brasileiro é assim, né? O brasileiro não entrega os pontos, né? Nós não é uma dificuldade, não é uma falta de espaço que vai impedir da gente fazer o que a gente precisa fazer. Então isso aqui é bem legal. Falando em oportunidades, né, o Antônio comentou com a gente aqui o seguinte, né, que ele estava conversando com um cliente na última semana e que eles já reduziram 20% do custo de viagens para fazer reuniões entre filiais, porque eles agora usam, né, um app para fazer reuniões virtuais e viram que dá certo e, consequentemente, não terão mais tantas reuniões periódicas depois presenciais, né? Provavelmente vai ser para fazer aquele happy hour que o Cordeiro falou antes, ou a festa de final de ano, né? Mas as reuniões periódicas provavelmente já são, né, práticas que não vão parar depois desse momento, né? Ô Cris, e só contribuindo nessa questão aí, o que eu acho bem interessante disso por exemplo, as minhas agendas, as minhas demandas aqui, eu consegui não parar e aumentar justamente fazendo isso. Mostrando para o cliente que os treinamentos remotos são gravados, ele ia ter esse documento, né, esse arquivo em vídeo para eles, então não ia precisar ter retreinamentos, ele ia aproveitar aquele documento, né, aquele arquivo, aquele vídeo. E isso foi muito bom. Então, é uma dica aí para todo mundo que está assistindo a gente, né? Empresas de serviço, de treinamento. Aproveitar isso, porque todos, foi unânime. Para quem eu ofereci, uns diziam, não, eu não quero treinamento remoto. Aí, quando eu falava que ia ser gravado, ia ser disponibilizado, aí, opa, eu quero. Esse formato eu quero. Baita dica mesmo. E já serve para o cliente, serve para o suporte, serve para todas as áreas, serve para os novos funcionários, novos colaboradores que precisarem, né? Eu estou formando vários YouTubers na minha empresa. Não, legal. Muito bom mesmo. O Rogério Schmitz também está falando isso, né? Que ele também está propondo essas mesmas ações lá no atendimento aos clientes deles. Que bacana, que bom que a gente está compartilhando aí o que está dando certo para todo mundo, né? Legal. Bom, mais alguma coisa sobre os segmentos que vocês queiram falar? Assim, a gente falou bastante de serviço, de indústria, varejo. Vocês querem comentar alguma coisa assim que vocês enxergam que possa ajudar um pouco mais esse setor que eu vejo hoje como o setor mais afetado nesse momento? Olha, eu estava conversando na semana passada, estava conversando com o pessoal da gente falando de como se reinventar e tal nesse cenário, e só mostrou para aqueles que ainda eram, principalmente o varejo, né? Para aqueles que eram reticentes em relação a inovar, coisas que já não são mais inovação há muito tempo, falando de e-commerce, falando de no varejo alimentício de empresas de aplicativos para pedir comida e tudo mais, que ainda existiam empresas que eram reticentes a isso,
e que essas empresas tiveram que agora, que não foram no amor, agora foram na dor e tiveram que fazer, porque ou elas faziam ou elas fechavam as portas, né? Então, foram obrigadas. Foram obrigadas, exato. Então, assim, ó, principalmente o varejo, que é a ponta da cadeia, que é onde tudo acontece, que se o varejo está mal, toda a nossa estrutura de serviços e indústria para trás vai mal. Se o varejo retoma a economia, é onde a gente retoma tudo junto, não adianta, é a ponta de toda a economia. E só mostrou, e se antes não estava tão claro, espero eu que agora esses profissionais, empresários do ramo do varejo entendam que eles precisam estar online, as empresas precisam estar online, as empresas precisam estar conectadas. O varejo que estava online de alguma forma, no mínimo, conseguiu manter um mínimo ali, se não é o suficiente para manter, mas é um mínimo rodando, uma chaminha acesinha, vamos dizer assim, né? Agora, quem só contava com a porta aberta na rua, fechou a porta, pode contar que o faturamento zerou e, olha, aí espera o pior mesmo, porque não tem o que fazer. Ô Cordeiro, uma coisa interessante também é que eu participando de outras lives, outras reuniões de negócios, de empresários aqui no estado, foi unânime, né? O quê? Uma empresa que não tem como, por exemplo, tinha lá um empresário que trabalha com doces para festas. Não está tendo festa, então, tipo, não tem venda. E é interessantíssimo eles falando no quê? Não, então agora nesse momento eu estou vendendo pacotes para vendas para trabalhos futuros, né, para festas futuras, e aí ele compra, sei lá, paga R$1.000 e tem um crédito de 1.500. Então, fazendo o negócio dele girar, né, não perdendo ali o caixa, né, tendo alguma fonte de receita. Lá na frente ele vai entregar um pouco mais, mas tudo bem, melhor do que, né, ficar sem receita nenhuma. E principalmente o consenso geral foi de que é hora de fazermos relacionamento com os nossos clientes. Porque hoje eles podem não comprar, mas amanhã eles vão lembrar daquele que estava lá do lado deles, que estava perguntando se estava tudo bem, né? Fazendo de alguma forma um relacionamento, mantendo chama ali acesa, né, da empresa dele com o seu público. Então isso foi legal. Então, eu achei essas duas ideias bem interessantes para quem é de venda varejo, né? É que uma coisa que está acontecendo não é só alteração de processo, mas também de produto, de negócio, né? Os negócios estão se transformando. Aquilo que a gente fala aí de transformação digital, né? Que passa também por transformação de processo, mas muito mais por transformação de negócio, está tendo que acontecer, que é o exemplo que tu deu aí há pouco sobre o varejo, né? Vou aproveitar esse comentário do Gabriel e da Cris para fazer o nosso jabazinho, então. Quem não ouviu, pode ir lá no podcast, ouvir o último podcast que a gente falou justamente sobre o como isso antes da Covid, que a gente já gravou um tempinho, como já estava mudando a forma de se relacionar e de interagir de consumo. Agora, de novo, mais uma vez, não aprendendo no amor, agora está tendo que aprender na dor. Então, mais uma vez, é importante estar perto, o consumidor já faz de tempo que ele não quer mais simplesmente propaganda por propaganda, ele quer entender que a tua empresa, que tu está interessado por ele, que estás preocupado com ele, enfim. Então, quem não ouviu, pode ouvir lá o podcast, como está mudando o consumo de uma forma geral, e o que essa pandemia fez? Essa pandemia ela não mudou nada do que já acontecia, ela amplificou aquilo que a gente já vivia. Então, aquilo que a gente vivia isolado em algumas empresas, vivia isolado em alguns cenários, agora mostrou que a gente tem que fazer mais rápido para poder sobreviver, né? Exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui do Robinson que diz assim, bom, a gente já ultrapassou essa fase do medo do novo, né? Que outras atividades vocês poderiam trazer como um exemplo que pode funcionar até melhor hoje? Vocês enxergam alguma outra assim que a gente já tenha falado aqui? Eu acho que o principal, Cris, a primeira coisa, o ser humano por si só, ele tem uma dificuldade muito grande com mudança, né?
Nós que implementamos software, o primeiro passo, a nossa maior desafio é trazer a consciência que vai haver uma mudança de software nas empresas, né? E isso é a parte mais difícil, porque a parte do treinamento, a parte da configuração, da customização, é o nosso negócio. Isso a gente consegue fazer, é do nosso serviço. Mas a mudança na mente, né, a mudança de paradigmas, não, eu fiz, pode ser o jeito mais difícil, mas eu estou fazendo há tanto tempo que para mim é fácil. Mas ele não vê que o tempo que ele demora, o tempo, né, e entender que as coisas que funcionaram ontem já não funcionam mais hoje, né? O Cordeiro deu um exemplo ali fantástico. As empresas que eu vejo aqui que não tem nada de internet, eu não falo nem só do e-commerce, né? Existem tantas formas. Aqui minha esposa, ela tem um WhatsApp que ela chama Tilápia em Casa. O cara vem, você pede ali pelo WhatsApp, o cara vem aqui, traz na sua casa, tem dia que tem promoção, tem dia que tem ceviche, né, que é um prato que dá para fazer com peixe. Então, são coisas, se reinventar, né? Tem a Kombi que afia alicate, enfim, as empresas aqui do estado estão fazendo a comunicação com seus clientes. O WhatsApp está sendo usado muito, né? Eles levam nas casas as roupas, faz a demonstração do lado de fora para não entrar dentro da casa, né? Enfim, eles estão se reinventando e o principal que na minha opinião, todo mundo deve fazer é entender que a mudança é todos os dias. Todos os dias nós temos que mudar. Todos os dias nós somos obrigados, nós somos empurrados a uma nova tecnologia, a uma nova mudança. Exatamente. Isso é o principal que a gente tem que ter na cabeça. Não é porque eu sei uma coisa, que eu faço uma coisa que eu fiz até hoje, que eu vou continuar fazendo da mesma forma. Nós precisamos nos reinventar e olhar o novo como uma coisa boa, como uma coisa que vai trazer algo de bom para nós, não como uma coisa ruim, né? Isso. Aproveitando até esse discurso que eu só seria embaixo, concordo com o que o Gabriel comentou, acho que até fazer uma linha de raciocínio com o que o Robson comentou ali, eu acho que o que a gente tem que aprender com o que as empresas têm que aprender, né? Agora que passou o medo, fomos obrigados, aconteceu, e agora? A gente tem que entender o seguinte, as empresas têm que entender, a transformação digital está aí. A gente precisa se envolver mais no mundo digital, a gente precisa ter mais ferramentas que nos conectem com os fornecedores, com nossos clientes, com nossos representantes, com nossos distribuidores. A gente precisa estar mais digitalizado, estar mais num mundo digital e mais conectado com as outras áreas, mais conectado com as outras empresas, para que a gente não precise ficar dependendo exclusivamente de uma via física, dependendo exclusivamente de uma via manual, como até então muitas empresas do Brasil passam, né? Então, tá aí. A inovação tá aí. De novo, mais uma vez, amplificando aquilo que a gente já vinha debatendo, a gente do mundo de TI já fala isso há muito tempo. Mudança de consumo, transformação digital. Então, agora o que aconteceu? Tem que aproveitar esse momento positivo. A gente aprendeu que, veja, o que eu tinha visto que era tão obscuro para mim não é exato, não é tão obscuro assim, muito pelo contrário, funciona melhor. Agora é a gente parar e pensar, agora a gente tem que inovar. Então, vamos aproveitar esse momento para automatizar a comunicação com nossos fornecedores, automatizar a comunicação com nossos clientes, com toda a nossa cadeia, né? Não só internamente, mas aproveitar que o trabalho digital está fazendo tudo, né? Exatamente. Eu vou aproveitar que você falou agora sobre comunicação, né? E aí a gente já responde a pergunta do Adriano feita antes, né? Como é que está sendo a comunicação, primeiro, com os colaboradores? Eu acho que a gente já falou bastante aqui, né? As ferramentas que a gente tem usado têm funcionado muito bem. As reuniões periódicas que a gente tem feito, isso faz com que as equipes se aproximam, mas assim, vamos falar um pouquinho de como vocês estão conversando com o cliente, com os fornecedores, com os parceiros, como é que está essa comunicação, assim, com esse cenário?
Aqui na IC Planejamento, nós optamos a gente já utilizava o Skype, né? Que é uma ferramenta bem corporativa, assim, bastante empresas utilizam. Nós continuamos e aperfeiçoamos o Skype, né? A utilização dele. E para não ter todos os canais disponíveis para comunicação com o cliente, a gente separou. Então, entre nós conversamos, da equipe, conversamos diretamente no Skype. E com os clientes, como todo mundo, né, todos os usuários, os donos de empresas, todos utilizam o WhatsApp, nós criamos grupos de WhatsApp por cliente e colocamos ali os principais analistas que atendem ali o cliente, o pessoal do suporte, o analista-chave, e criamos grupos por WhatsApp. Isso tem dado certo. Isso tem dado certo, eu tenho visto que o cliente tem ficado mais satisfeito, porque não é só uma pessoa, não é só uma via. E, além disso, nós mantemos aqui o nosso helpdesk, o e-mail, né? São ferramentas tradicionais aqui. Então, isso tem funcionado muito bem aqui na IC. Né? Aí, quando a gente quer conversar do cliente alguma coisa, e que tirar uma dúvida, algum processo, aí entre nós, aí a gente vai para o Skype, e nós temos ali os grupos do Skype para facilitar, dividindo por cliente, para facilitar, né, registrar, não ser uma coisa bagunçada ali, e a gente saber o que é cada coisa. E tem funcionado muito bem. Ah, que bacana. Realmente é uma sugestão muito boa aí para a comunicação com clientes. E tu percebeu, assim, um formato em especial de algum fornecedor teu para conversar contigo? Eu percebi de fornecedores, mais a utilização ali em massa mesmo, assim, muito grande do e-mail, né? Eu vejo recebendo bastante e-mails, bastante demandas de fornecedores, preocupado, lógico, com os vencimentos, né? Normal e natural, né? Nós todos estamos preocupados com os vencimentos. E vejo bastante fornecedores também mostrando interesse, né? Assim como nós estamos fazendo com os nossos clientes, mostrando interesse, perguntando como está, se está precisando de alguma coisa, se pode fazer algo, todos solícitos em ajudar em alguma coisa. Isso eu percebi, sim. Fazendo até um adendo aí pro Gabriel. O Gabriel, até para ver como é algo que já está tão na nossa cara, né, das empresas, todas as ferramentas que ele comentou ali, WhatsApp, Skype, se duvidar, todas as empresas já utilizavam essas ferramentas, todas as empresas, ou grande parte delas, só que todas as pessoas já utilizavam, mas muitas vezes por uma coisa bem pontual ou outra, ou mais para falar de assuntos cotidianos do que para o profissional de uma forma geral. Mas foi só uma mudança de paradigma, né? Só uma mudança de paradigma já fez com que as pessoas aproveitar o uso, né, das ferramentas, né? Eu acho que faltava muito o aproveitamento, né? Isso, a gente usava muitos canais e a gente não aproveitava ele da melhor forma possível. Agora a gente escolheu alguns e está tirando o máximo que eles podem nos oferecer, né? Eu acho que é por aí. Muito bem. Bom, gente, a gente está se aproximando do final. E a gente tem uma última pergunta que ela, enfim, responde também a pergunta que o Marcelo Birk fez lá no início. Fecha também com o nosso encerramento para que a gente possa deixar uma mensagem final, né? Que é justamente isso, assim, a gente tinha um cenário antes e o que vocês enxergam para depois, né? A gente falou aqui durante 50 minutos sobre como está sendo agora, né? E as dificuldades que a gente teve no passado, de maturidade, de infraestrutura. Mas o que vocês enxergam daqui para frente, para que a gente já possa ir finalizando, deixando a nossa mensagem aqui para o nosso público? Gabriel, quer começar para nós? Posso sim. Bom, o que eu vejo, né, de tudo isso que vai ficar é uma mudança completa, né? Eu acredito muito que nós não iremos ser como pessoa da mesma forma e muito menos as nossas empresas, que são geridas, são
né? Os nossos colaboradores, o que faz funcionar a empresa são as pessoas. Como as pessoas estão se transformando, as pessoas estão vendo que uma coisa tão pequena, né, no sentido microscópica, pode afetar tanto toda uma geração. Eu acredito que nós vamos mudar completamente a nossa relação entre estar em casa, estar com a família, estar no trabalho, né? Essa visão de poder trabalhar em casa, poder trabalhar, nós vamos estar olhando com mais carinho essa questão. Por que eu preciso estar num cliente tão longe se eu posso propor algo remotamente com a mesma qualidade ou até maior, dependendo do que for. Então, o uso consciente do nosso tempo, né? A gente dá um valor maior para o nosso tempo e entender que as coisas podem passar muito rápido, né? Um vírus, algo que aconteceu na sociedade, nos traz para dentro de casa e mostrar que dentro de casa nós temos contato com a família, nós podemos sim render, nós podemos sim trabalhar, e isso tudo vai mudar a nossa forma de ver o mercado, né? Acredito que vão surgir muitas demandas, o pessoal de redes sociais vão vir aí com força total, vai abrir um leque enorme, né, para esses profissionais, porque hoje tudo é tecnologia, tudo está online, tudo está conectado. Então, estar próximo do meu cliente, hoje não é necessariamente eu ter uma loja bonita, mas às vezes eu estar, né, na mão dele ali, estar em contato com ele, que vai ser muito mais próximo do que lá na minha loja, apertando a mão dele ou do meu negócio. Então, isso tudo com certeza vai transformar a sociedade. Eu tenho certeza que isso vai favorecer para o aceleramento da transformação digital, né? O nosso CEO, Robson Klein, fala muito, né, da transformação 4.0, né, da indústria 4.0, tudo dessa parte, e com certeza isso tudo veio para contribuir, para acelerar toda essa parte tecnológica, né? Nós vamos estar num novo patamar e com certeza isso veio para ficar, né? Nós vamos saltar, né? É muito grande no nível na nossa relação com nossos clientes. E eu tenho certeza que vai ter muito mais prós do que contras depois que tudo isso acabar aí e voltar, vamos dizer assim, na normalidade, né? Então, isso que eu queria deixar aí para vocês. Agradecer aí todo mundo pela participação, todo mundo que está nos escutando e todo mundo que vai escutar a gente aí gravado no YouTube ou por algum link. Agradecer aí por estar assistindo essa live aqui conosco. Tá bom. Obrigada, Gabriel. Alô? Oi, a Cris. Acho que a Cris travou, travou, né? Ah, não. Oi, pessoal. Cordeiro. Opa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Tá bem. Quer deixar o teu recado? Com certeza. Bom, assim, não tem nem muito o que falar depois de todo esse discurso do Gabriel. Acho que só assina embaixo. O mundo mudou, né? O mundo mudou e vai ser para melhor. A gente vai sair mais forte e vai ser mais inteligente nesse processo como um todo. Acho que, e concordo com o Gabriel, com o que ele comentou, que o Robson comenta, e eu também concordo, acho que a gente vai acelerar aquilo que a gente já defendia há meses e anos atrás, de inovação, indústria 4.0, tudo que a gente tem de tecnologia nova. Acho que quando a gente saindo desse processo agora, deixando de lado um pouquinho da crise econômica, e quando a gente começar a retomar de novo essa energia, que não vai demorar muito, acredito que as empresas vão voltar de uma forma diferente, mais maduras, mais profissionais, pensando mais engajados. Quem sabe a gente está mais próximo de empresas, em termos de maturidade, de empresas que a gente sempre fala, porque nos Estados Unidos é diferente, porque na Europa é diferente, mas é só uma questão de paradigma, é só a gente aprender como eles, executar como eles. Agora está todo mundo sendo nivelado por igual, o problema é igual para todos, né? Então está todo mundo tendo que se virar da mesma maneira. Então, quem sabe a gente o mundo, o Brasil, veja que não é tão difícil quanto a gente imaginou que era e saia mais renovado, né? Então, só agradecer, colocar 2 pontos importantes em termos falando de trabalho de casa, né? Trabalhar em casa. Acho que é um ponto importante, até para destacar para todo mundo que está ouvindo a gente pulverizar isso depois, gente.
trabalhar de casa, como o Gabriel se frustrou, não é férias. Então, ou seja, existem boas práticas, existem formas de trabalhar. Então, vejam, vocês estão vendo, tá todo mundo aí, o Gabriel tá de camisa, eu tô de camisa. Gente, não é porque tá de casa que um trabalhar de pijama, acho que é o contrário. A gente tem que botar uma roupa de trabalho, como se fosse trabalhar de fato, cuidar com horários, tanto para começar a trabalhar quanto para terminar de trabalho. Eu já era uma pessoa que fazia muita hora extra. Beleza, mas entenda que não é porque está em casa que pode ir até meia-noite, de repente, se ficava até 9 horas do trabalho, 8 ou 9 horas, 10 horas do trabalho, não estenda muito mais do que já ficava. Se começava a trabalhar 7, 8 horas, 9 horas, continue começando a trabalhar nesse mesmo horário. Aproveite esse tempo de trânsito aí que está ganhando, né, não está tendo que se deslocar para fazer algo produtivo, que seja para estudar, para ler um livro, para fazer um exercício. Não use esse tempo para dormir ou para ficar na televisão. Acho que aproveita para inovar. Prepare a sua casa, o seu canto, a sua estrutura. Tenha um canto para si. Prepare a sua estrutura interna. Se não pode, gente, eu não posso trabalhar lá em casa, então se tranca no quarto, bota uma mesinha que seja, melhor que seja, conversa com a equipe, conversa com seus gestores para pegar uma cadeira mais confortável, para pegar um monitor que tinha lá, para ficar de uma forma melhor. Então, ou seja, se cuidar dessas boas práticas, vocês vão ver que vai ser muito mais produtivo, né? E só não que vai mudar a vida de ninguém, não que até com cuidado aqui para não parecer um pouco pedante, mas o termo home office, né? A gente usa, o brasileiro usa, estou fazendo home office, na verdade, home office não é um verbo, home office é um local interno, o termo literal é o escritório em casa, né? Então, se vamos falar, estou trabalhando de casa, vou trabalhar de casa, o termo home office tem um home office em casa, se fosse usar esse termo no Brasil, vamos dizer assim, né? A tradução literal no inglês americano. Mas, enfim, no mais, só agradecer o papo, agradecer a possibilidade de trocar uma ideia com vocês, e eu espero de coração, acredito fortemente que nós vamos ser mudados, as empresas vão ser mudadas, vão aprender muito aí nesse processo aí. Acho que quando passar esse processo, quando a gente voltar de forma full time, vamos assim dizer, né? Ninguém mais tão preocupado, acho que a gente só vai ter mais crescimentos do que a gente tinha previsões anteriores, né? Legal, isso mesmo. Eu resumo assim a conversa de vocês com uma palavra, né, chamada autogestão. Home office funciona muito bem, Verdade. Desde que a gente saiba fazer autogestão. Então, se alguém ainda não aprendeu, essa é a dica, né? Porque funciona mesmo. E todas as dicas que o Gabriel e o Cordeiro passaram para nós aqui realmente funcionam. Eu sou prova disso, né? E muito bacana. Eu acho que o nosso papo foi bem legal. A gente conseguiu responder, eu acho que trazer boas sugestões aqui para o nosso público. Eu queria agradecer, Cordeiro, Gabriel, por vocês estarem aqui, compartilharem com a gente toda essa experiência e que a gente faça próximas e novas conversas juntos aí, tá bem? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada ao pessoal que participou. Tenham todos uma boa noite e até a próxima, que já está agendada aí e em divulgação para nós, tá bem? Boa noite a todos. Obrigada, tchau, galera. gente. Tudo de bom. Boa noite. Valeu. Valeu. Um abraço.